E para a nossa disciplina, vocês vão instalar essa IDE aqui, ó, esse ambiente de desenvolvimento integrado, IDE, né? Peraí, deixa eu projetar aqui. Eu estou sendo bem detalhista, galera, porque vai ter alunos que vai assistir essa aula gravada, né? E esses alunos possivelmente nunca viram eu, né, falando dessas coisas, igual vocês já devem ter visto eu falando muita coisa aqui repetida, mas é porque tem alunos novos. Então, galera, ó, o Dini é esse carinha aqui, é uma IDE, como eu disse, ambiente de desenvolvimento integrado, né? Vocês devem ter visto também algoritmos, é onde a gente desenvolve nossos códigos fontes, compila e executa os algoritmos, né? Então, como que faz para instalar? Eu vou mostrar aqui, ó, só para ficar salvo, para quem não sabe. Abre o terminal, isso no Linux, galera. Ctrl Alt T, viu? Ó, atalho para vocês. Ctrl Alt T. E aí só vai fazer o seguinte, ó, sudo apt-get install geane, tá? Mas geralmente a pronúncia é Gini, tá? Vai pedir a sua senha, digita a senha, ele vai instalar. O meu aqui já está na versão mais recente, então, beleza. Se, por acaso, aliás, eu não vou falar por acaso, não. Depois de executar esse comando, já faça esse aqui, ó, sudo apt-get install gcc g++. Porque, às vezes, não sei porquê, alguns sistemas não vêm com o GNU C Compiler, que é o compilador da linguagem C, instalados. Então, eu já vi alunos dizerem que instala o Dini e não funciona. Então, por via das dúvidas, pode executar, não vai ter problema nenhum. GCC para a linguagem C, G++ para a linguagem C++, aí se for o caso de vocês algum dia forem usar, tá? Já instalo os dois. Então, aí também o meu já está totalmente instalado, beleza. Posso sair. Então, instalou o Dini, basta procurar aqui, né? No menuzinho. Essa lâmpadazinha mágica aqui, só não sai o Aladim, nem o, sei lá, o gênio, mas está aqui. Então, ó, o que a gente vem? A gente vem aqui, um novo arquivo, na setinha para baixo, ó. Essa IDE, ele é bacana, que ele oferece suporte para diversas linguagens de programação, tá? HTML não é linguagem, mas enfim, para PHP, Ruby, LaTeX, Java, Python, entre outros, aí, Erlang, Pascal. O que vai nos interessar é aqui, ó, main.c, tá? Clicou, ele já vai abrir para a gente, ó, que legal, o esqueleto básico da linguagem C, tá? Que eu vou entrar em detalhes daqui a pouco. Então, é isso aqui. Pode ser que quando vocês façam isso, venha algo diferente aqui, tá? Mas, basicamente, vai vir isso aqui. Depois, em uma aulinha rápida, à parte, eu vou gravar como personalizar o que ele mostra aqui de template padrão. Então, esse template padrão que ele mostra aqui, tem como personalizar. Eu vou gravar uma aulinha rápida depois, só para mostrar como a gente personaliza o que ele mostra aqui no template básico, beleza? Vamos lá. Galera, linguagem C. Então, a linguagem C, ela sempre vai ter isso aqui, que a gente chama de função main. Função main nada mais é do que a função principal do nosso programa, tá? O meu programa, ele pode ter várias funções. Inclusive, não sei se vocês vão lembrar,
um dos tópicos da disciplina é a gente aprender a criar funções. Então, aqui, ó, a gente pode ter main, a gente pode ter a função cadastrar carro, a gente pode ter outra função, buscar pessoa. A gente pode ter centenas de funções em um mesmo código, em um mesmo algoritmo, tá? Mais à frente, a gente vai aprender a criar funções para poder facilitar a resolução dos nossos algoritmos. Entretanto, não se preocupe com isso ainda, tá? A gente vai chegar lá. O que eu quero dizer é o seguinte: um algoritmo na linguagem C, ela pode ter centenas de funções. Sempre, a primeira função a ser executada será a função main, a função principal, independente de onde essa função principal esteja localizada no código. A função principal, a função main, pode estar no final do código. Ela vai ser a primeira a ser executada. Ela pode estar no meio do código. Não interessa. A função main, ela vai ser a primeira a ser executada. Certo? Eu posso dar outro nome para a função main? Não, na linguagem C, eu não posso mudar o nome e ir para a principal. Não, ele não vai reconhecer. Certo? Deixa eu salvar esse código aqui, ó. Código exemplo. Então, ele vai dar erro, ó. Cadê a função main? Então, ó, uma dica que eu dou para vocês. Aprendam com o tempo, com a experiência, vocês vão aprendendo. Mas leiam o erro, leiam a mensagem de erro, que geralmente é mostrada aqui em vermelho. E aí vocês vão conseguir depurar o código depois de uma maneira muito mais fácil, muito mais produtiva. Então, ó, tenta ler, ó, referência não definida para main, ou seja, eu não achei a função main. Cadê ela? Então, main, F9, galera, F9, aqui do teclado, é a função, é a tecla de atalho para poder compilar o nosso código. Então, ó, F9, compilação terminada com sucesso, ou seja, o código está pronto para ser executado. Ou eu digito F9, ou eu venho nessa engrenagemzinha aqui, ó. Aliás, desculpa, de compilar é esse aqui, é no tijolo, nesse tijolinho aqui. Então, F9 ou o tijolo, o que você achar mais prático. Uma vez compilado o meu código, eu vou executar para ver o resultado, como ele ficou. Então, aí eu vou usar a tecla de atalho F5. Então, F5, ele vai abrir o terminal com o resultado do nosso algoritmo. Então, ó, não fez nada, né? Não tem nada, a função main está vazia, então não vai fazer nada aqui no terminal. Beleza. Eu digito F5 ou eu venho nessa engrenagemzinha aqui, que faz a mesma coisa. Ele vai executar o código. Beleza? Então, sempre que fazer uma alteração no código, eu vou digitar F9, F5. F9 para compilar, F5 para executar. Tranquilo? Vamos lá. Variáveis. Então, ó, vamos começar a nossa revisão de algoritmos. Tipos de variáveis na linguagem C. Vocês estão vendo que eu estou usando aqui, ó, esse barra, sempre que eu precisar fazer um comentário no meu código. O que é comentário? Comentário é algo que o algoritmo, que não pertence ao algoritmo em si. É um texto que vai estar ali somente para apreciação do leitor, né? No caso, eu como programador, vocês como visualizadores. Tudo que inicia como barra, digamos assim, é ignorado pela compilação do algoritmo. Então, aqui, ó, esse return ele não vai mais existir na hora de compilar. Certo? Eu posso fazer comentários usando barra, ou, se for mais de uma linha,
eu uso essa forma aqui, ó, barra asterisco, asterisco, barra. Então, eu tenho aqui, eu posso fazer aqui várias linhas de comentários. Certo? Ou, se for dar mais trabalho, mas eu teria que fazer isso aqui se fosse barra, barra. Uma por linha. Enfim. Vamos lá. Quais são os tipos básicos, tá? Tipos básicos de variáveis na linguagem C. Variáveis vocês já sabem. Não vou ser tão detalhista assim. Variáveis são posições de memória para armazenamento de informações. Então, as variáveis têm tipos, né? Que tipo de informação que ela armazena. Então, os tipos básicos na linguagem C, a gente tem o tipo int, para armazenar números inteiros. A gente tem o tipo float, para armazenar números reais, ou seja, que possuem casas decimais. Não são números inteiros, são números fracionados, né? Eu vou botar aqui, ó, números fracionados. A gente tem também o tipo char. O tipo char armazena símbolos. Ah, professor, o que é símbolo? É símbolo, tá? Eu pus no plural aqui, vou até corrigir. O tipo char armazena símbolo. Um símbolo. O que é um símbolo? É uma letra, pode ser um símbolo, percento, um símbolo arroba, pode ser um símbolo numérico, símbolo 8. Ou seja, qualquer símbolo, né? Literal, a gente armazena sobre o formato char. Vocês podem... Esses são os 3 tipos básicos. Existem outros, tá? Existem, por exemplo, double, que é números de alta precisão. O que é números de alta precisão? Isso aqui, por exemplo, ó, isso aqui é um número de altíssima precisão. Certo? Ou seja, são necessárias várias casas decimais para se representar um número. E essa precisão, ela é fundamental para a solução do algoritmo. Então, eu não posso desprezar essa aproximação. Então, em um problema desse tipo, eu tenho que usar a variável do tipo double. A gente não vai usar, tá? Mas existe. E existe outro tipo de variável, que é o tipo void, que eu também não vou entrar em detalhes aqui hoje, porque não nos interessa, tá? Quando chegar o momento certo, eu explico para vocês para que serve o void. Ou seja, a gente, na nossa disciplina, aqui a gente vai usar basicamente somente esses 3 tipos básicos de variáveis. Perfeito? Alguma dúvida? Então, bora lá. Como que a gente alimenta as variáveis? A gente pode alimentar as variáveis no momento da sua invocação, né? No momento em que a gente declara a variável. Então, int A recebe 23. Float B recebe 3.14. O pi, né? Famoso pi. O símbolo C recebe, sei lá, o símbolo hashtag. Lembrando, símbolo, galera, quando a gente fala de símbolo, de char, desse tipo char, a gente sempre tem que alimentar ele com aspas simples, tá? Isso aqui tá errado. Isso aqui tá certo. Ah, mas eu quero o símbolo B, a letra B. Então, isso aqui tá errado. Isso aqui é variável B, né? Aqui, ó. B é variável. Então, símbolo B, como é que eu diferencio um nome de uma variável de um símbolo? Através da aspa simples, tá? Outra coisa comum que o pessoal erra é a variável do tipo char, ela consegue armazenar apenas um símbolo por vez. Então, eu não vou conseguir armazenar isso aqui dentro de um char. Tá errado.
Aqui não é um símbolo, aqui são 6 símbolos. Então está errado. Eu consigo, em uma variável do tipo char, armazenar apenas um símbolo. Ah, professor, mas se eu quisesse armazenar Brasil? Calma que a gente chega lá. Não vamos atropelar os bois, tá? Por enquanto, aprendam apenas isso. Memorizem apenas isso. Ah, mas beleza. Essa é uma forma de atribuir valor à variável. Mas é uma forma que quase ninguém usa, né? A gente não sabe os valores que vão para as variáveis antes do programa ser executado. Então, a gente conhece quase sempre os valores que vão para as variáveis em tempo de execução, ou seja, no momento em que o programa ele está sendo executado, que a gente vai conhecer os valores das variáveis. Então, a gente precisa alimentar. Então, a gente pode fazer a alimentação através de atribuição. A recebe 1, B recebe 3,14, C recebe o símbolo 4. Beleza? Atribuição, olhem só. Diferente lá de Pascal. Pascal era assim, né? A recebe 1, B recebe, tá. Aqui não. Na linguagem C, atribuição, operador de atribuição de valores é o igual. Beleza? Ah, mas eu quero que o usuário, em tempo de execução, informe os valores. Então, aí eu vou precisar de um comando de leitura de variáveis. Beleza? Lá na linguagem C, o que era? Na linguagem Pascal era... Me ajudem aí? Readline, né? Readline. Read e readline. Tô certo? Algo assim, né? Vocês estão participativos hoje, hein, galera? Ó, o meu home ainda tá no rock, ó. Cadê? Ô, meu filho, vai descansar. Deixa eu fechar ele aqui. O rock pré-aula. Galera, então, ó, como que a gente faz leitura de variáveis a partir do teclado? Então, a gente vai usar uma função da linguagem C específica para isso. É a função scanf. Função scanf, tá? A gente vai usar bastante esse carinha aqui. A função scanf, pessoal, só para vocês entenderem uma coisa, ela está implementada, ela está desenvolvida dentro de uma biblioteca de funções. Então, olha aqui, ó. Vocês estão vendo esses hashtag include em cima da função principal e que já está no template, já está, digamos assim, incorporado à estrutura do nosso programa? Isso aqui a gente chama de biblioteca de funções. Ou seja, existem inúmeras funções que a gente vai precisar usar no nosso código. Por exemplo, função para ler do teclado é a função scanf. Mas aonde que essa função está definida? Ela está escrita. Então, ela está escrita em algum lugar. Onde que é? Ela está em uma biblioteca de funções. Então, por isso que a gente tem que declarar no nosso algoritmo aqui as bibliotecas de funções que vamos precisar nesse algoritmo. Porque se eu não tiver a biblioteca, tirei a biblioteca, ó. Coloquei o scanf. O que ele vai falar? Ele vai falar o seguinte, ó. Não sei o que é scanf. Não conheço scanf. Ele vai reclamar, falar, pô, o que é scanf? Não sei o que isso quer dizer. Então, como que eu ensino para ele, digamos assim? Não é que eu ensino, eu vou dizer para ele, ó, eu estou usando, eu quero que você inclua nesse código, as funções da stdio.
Pronto, resolvi o problema. Tá? Esses outros problemas aqui é outra coisa, eu vou falar daqui a pouco. Mas, enfim, a função scanf, ela pertence à biblioteca stdio. Então, por isso eu falo para incluir todas as funções dessa biblioteca nesse meu código. E aí eu posso incluir as bibliotecas mais comuns que a gente usa, que a gente sempre vai estar usando. Então, ó, a gente sempre vai usar a stdio e a stdlib. No começo, são essas, tá? Mas tem a time, que a gente vai usar, volta e meia. Tem a string, que a gente pode usar, volta e meia. E não tem problema a gente declarar. A gente pode declarar mesmo sem usar. Beleza? Não afeta em nada. Beleza. Scanf. Como que a gente lê as variáveis A, B e C usando scanf? Por que ele reclamou aqui? Ó? Ele está falando, ó, você declarou a variável A e não está usando. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, ó, você pode apagar essa variável aí que não está fazendo diferença nenhuma. Tá? Tanto A como B como C. É como se fosse uma dica, né? Tanto é que é um warning, não é um erro, tá? É um aviso. Então, esse aviso aqui, ele não impede que o programa compile. Scanf. Como que a gente vai ler a variável? Então, scanf é o seguinte, ó, a gente passa, no mínimo, 2 parâmetros para o scanf. O que é parâmetro? São as informações que a gente coloca aqui entre parênteses. São informações que a gente envia para a função para que ela consiga ser executada, tá? Então, a gente vai ver aí, depois, em detalhes, como que a gente desenvolve esses parâmetros. Mas, de forma geral, é isso. Eu tenho a função e eu mando uma mensagem para a função através de parâmetros. No caso da scanf, são no mínimo 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é eu vou até colocar aqui, ó. Primeiro parâmetro é o formato da informação de leitura. O formato da informação que eu vou ler, tá? Eu vou pôr assim, de input, tá? Formato da informação de input. Ou seja, eu vou ler uma informação, vou ler. Qual que é o formato dessa informação? Então, ó, eu tenho vários formatos possíveis. %d, que é para ler número decimal. Número de base, né? Vou pôr assim, número de base decimal. Ou seja, números inteiros de base decimal. 10, 15, 20, 30, 41. Eu posso usar ou %d ou %i. I de inteiro, D de base decimal. Ele pode escolher, faz o mesmo efeito. Então, se eu for ler um número inteiro, eu vou usar esse formato. %d ou %i. Podem escolher, tanto faz. Se eu for ler um número fracionado, eu vou ler nesse formato %f. Ou seja, é um número fracionado. Eu vou pôr aqui, entre parênteses, separado por ponto, tá? Ó, lembrem que a entrada de número fracionado na linguagem C é por ponto, não por vírgula, tá? Exemplo, 3.14. Se eu usar vírgula, vai acontecer um erro, tá? Então, número fracionado separado por ponto. Então, se eu precisar ler um número fracionado, eu vou usar %f. Se eu for ler um símbolo, eu vou usar %c. Símbolo. Aí vocês veem que, basicamente, é a inicial do tipo, né? Int, float, char. Bem fácil de lembrar. Então, aqui, ó, se eu vou ler a variável A,
eu vou ler formato I. Se eu for ler a variável B, então eu vou ler um float. Se eu vou ler a variável C, então eu vou ler um símbolo formato char. Perfeito? Então, ó, o primeiro parâmetro do scanf é esse código, entre aspas duplas, tá? Obrigatório. O segundo parâmetro, separado por vírgula, é a variável que vai receber esse valor lido no teclado. Então, ó, variável C. Deixa eu fazer aqui dos dois antes. Então, ó, inteiro, float. O inteiro vai para a variável A, o float vai para a variável B, o char vai para a variável C. Perfeito? Só tem um detalhe, galera, e esse detalhe é muito importante. Sempre antes do nome da variável, então aqui é o nome da minha variável. Sempre antes do nome da variável, eu vou colocar esse símbolo aqui de e-comercial. Tá certo? Por quê, professor? Vou explicar. Tenham calma, uma hora eu vou chegar nesse conteúdo da disciplina e explicar por que esse e-comercial é fundamental para que a função scanf funcione. Neste momento, vocês apenas saibam que tem que ter. Ponto final. Ah, por quê? Porque tem que ter. Simples assim. Vai chegar um momento em que vocês vão entender por que em alguns casos é obrigatório o e-comercial e em outros casos não é obrigatório. No caso de scanf, nesse momento aqui em que estamos aprendendo, sempre vai ser obrigatório. Beleza? Simples assim. F9, compilou. Beleza? Compilação terminada com sucesso. Ah, beleza. Ó, vou até executar aqui, ó. F9, F5. Variável A, variável B. Opa, cadê a variável C? Por que não leu a variável C? Algum erro, né? Por que foi o erro? Por causa do seguinte. O scanf, aqui no C, ele pede para ler um símbolo. Ele pede para ler um símbolo. O que está acontecendo aqui, ó? Acontece algo interessante. Primeira variável a ser lida, variável A. Então, eu digito 3 e depois o que eu digito? Enter. Então, veio para essa leitura aqui, do float. Eu digito o valor fracionado e o que eu tenho que digitar depois? Enter. O que acontece aqui é o seguinte, esse Enter que eu pressiono, o scanf do símbolo entende que o Enter é o símbolo que está sendo lido. Então, ele entende que o Enter que eu pressiono para a variável B é o símbolo que eu estou lendo na variável C. Então, tem esse probleminha. Como que eu soluciono isso? Muito simples. É só eu colocar um espaço em branco sempre antes do símbolo do percento. Um espaço branco apenas. O que esse espaço em branco significa? Significa o seguinte, scanf, leia para mim um valor fracionado, mas ignora tudo que foi digitado antes, digamos assim. Então, aqui eu vou ler 3.14, apertar Enter. Vai vir para cá, ó, ignora tudo que foi digitado antes, ou seja, ele vai ignorar a tecla Enter, e agora, depois de ignorar a tecla Enter, agora você leia um símbolo novo. Percebe? Então, esse espaço em branco é como se ele estivesse ordenando para o scanf ignorar tudo que foi lido anteriormente. Perfeito? Então, vocês vão ver que agora vai corrigir. Ó. O meu inteiro, o meu número fracionado, ó, e agora abriu a leitura do meu símbolo
chamar de x. Fez as 3 leituras. Bacana? Ah, leu, mas agora eu quero ver na tela se realmente leu, o que leu. Então, qual que é o comando principal de impressão de informações? Impressão de informações para o usuário, né? Impressão na tela. Então, a gente vai usar a função printf. Ó, scanf para fazer leitura, printf para fazer a impressão de informações na tela. E o printf também precisa de alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é o que eu quero imprimir na tela. Por exemplo, o valor da variável A é... E aí eu vou colocar aqui, ó, 2 pontos. O que ele vai imprimir aqui? Ele vai imprimir um número inteiro. Vírgula. O valor da variável... Vou pôr aqui embaixo. B... Ah, ele não aceita quebra de linha, não. Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer diferente. Eu vou fechar aqui um printf. Não, vamos fazer diferente. Só para poder ficar... Só para vocês entenderem o que eu quero mostrar aqui, ó. Os valores são... Aí eu vou pôr assim, ó. A é igual... A é igual um valor inteiro. Ah, qual o valor inteiro? Calma que vai ser colocado aqui. B é igual... B é qual formato de informação que é o tipo, que é a variável B? Int, float ou char? Float. Então, B é igual... O que vai ser impresso aqui é um valor do tipo float. C é igual... O que vai ser impresso aqui é um valor simbólico, um valor de símbolo. Entenderam? Então, isso aqui vai ser impresso na tela. E esses caracteres, esses símbolos coringa aqui, vão ser substituídos pelas variáveis que eu vou colocar aqui, ó. A, B, C. Então, ó, o que eu quero dizer? A vai substituir esse %i. B vai substituir esse %f. E o conteúdo da variável C vai substituir esse %c. Perceba, galera, que o importante aqui é a ordem que eu coloco aqui, ó. Eu não posso colocar, por exemplo, B, C, A, porque, olha só, a variável B é do tipo float. Eu não posso colocar um tipo float, na verdade, eu não devo, né? Eu não devo colocar uma variável do tipo float sobre o formato de i. Vai acontecer aqui uma impressão que pode estar errada. Pode não, vai estar errada. Eu não posso colocar em um formato %f uma variável do tipo C. Então, o que eu quero dizer? A ordem em que eu mostro as informações aqui tem que ser coerente com a ordem em que eu preencho as variáveis aqui no final. Perfeito? Então, vamos ver aqui o resultado. Valor inteiro, valor fracionado e o símbolo que eu vou colocar %. Então, olha só que legal. O valor de A realmente é 5. O valor de B é 3,14. Ah, e esse tanto de zero aqui? Eu posso ajustar depois. E o valor da variável C é %. Como que eu ajusto o float para mostrar mais ou menos casas decimais? É só colocar aqui, ó, %.2f. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o número float aqui, que eu estou passando aqui, ele vai ser mostrado com 2 casas depois do ponto, ou seja, 2 casas decimais.
Então, 3.14. Então tá aí, ó. A, B, perceba, duas casas decimais, e C, o símbolo 6. Isso aqui não é número 6, isso aqui é o símbolo 6, tá? Então, beleza. Então, galera, ó, printf. Printf significa imprima sob determinado formato. Então, ó, eu digo para ele a forma como eu quero que sejam impressas as informações. Inclusive aqui, eu posso fazer isso aqui, ó, /n, /n. Agora, professor, peraí, que doidura é essa? Olha só o que vai acontecer. F9, F5. 8, 3.14, cifrão. O que aconteceu aqui, galera? Ó, vamos ver. Deixa eu subir aqui mais essa tela para mostrar melhor. Olha só. Os valores são A igual a 8, porque foi o valor que eu dei. Então, o %i foi substituído por 8. O que esse /n fez, então? /n, ele quebra a linha de impressão. Então, ele quebrou a linha, foi para a linha de baixo e continuou imprimindo. B é igual o valor da variável B com duas casas decimais. Então, tá aí. Valor da variável B com duas casas decimais. /n, ou seja, quebrou outra linha e imprimiu C igual o valor da variável C, que é, eu coloquei cifrão. Então, o /n, ele permite que a gente faça a impressão sobre um formato, sobre um desenho, digamos assim, conforme a gente queira, tá? Quebrar uma linha ou quebrar duas linhas. Então, ó, nesse caso aqui, ele quebrou duas linhas. Quebrou uma, duas e voltou a imprimir. Então, a gente pode fazer alguns formatos de impressão diferentes usando o printf. Tranquilo? Vamos lá. Alguma dúvida? Alguém escreveu aqui alguma coisa? Professor Mildini está dando acesso negado na execução. Como resolvo? São duas possíveis situações. Você está salvando em um local, tipo pendrive. O Linux não aceita execução automática em pendrive. Então, talvez, quando você compila e tenta executar em memórias externas, ele não vai aceitar executar. É esse caso aí? Você está... Ou, outra possibilidade é você estar salvando ele em um diretório onde você não tem permissão de execução. Salva sempre o seu código-fonte dentro da sua pasta pessoal, do seu diretório home. Então, aqui, ó, vem aqui, ó, pasta pessoal, cria aqui um diretório, estrutura de dados, sem espaço, evita usar espaços nos nomes do diretório. Isso é para a vida de vocês. Espaço é dor de cabeça, nunca use espaço, tá? Em nome de diretório. Se for nome composto, usa tipo assim, estruturas de dados. Ou coloca um underline. Eu digo assim, evita usar espaço sempre em disciplinas, em conteúdos relacionados à programação. Nunca use espaço. É uma dica valiosa que eu dou para vocês, que eu já passei muita dor de cabeça por causa de diretório com nome de espaço, com espaço, né? Então, principalmente relacionado a desenvolvimento, programação. Nomes contínuos. Estou salvando os documentos. Faz o teste aí na pasta pessoal. Tá dando erro na compilação? Ou tá compilando certinho e só não está executando?
Vê isso aí para mim e, se for o caso, depois eu te dou um help aí depois da aula para ver direitinho o que está acontecendo. Beleza? Depois da aula você fica, então, que aí você projeta para mim e eu vejo com calma. Vamos lá. Galera, essa parte, então, introdutória, fechou. Agora eu vou dar uma pincelada aqui na estrutura condicional e estrutura de repetição, beleza? E já passo a atividade dessa semana, que é já valendo ponto, para vocês desenvolverem. Então, é o seguinte, ó. Estrutura condicional. Eu vou ensinar hoje somente o if. A gente tem a estrutura case, eu vou deixar para apresentar ela para vocês lá na hora de funções, que a gente usa mais ela. Tá? Então, vamos aprimorar nosso tempo aqui e ganhar tempo com isso. Estrutura condicional. Estrutura condicional é o famoso se, né? Se isso, faça aquilo, se não, faça aquilo outro. Então, como que é essa estrutura na linguagem C? É o seguinte, if, else. Tá aí. Ah, professor, cadê o then? Né? Que igual tem lá em Pascal. Não precisa de then. Por que não precisa de then? É meio que óbvio, né? Se eu estou perguntando algo, e se esse algo é verdadeiro, eu não preciso falar, então faça isso. Não, mas se eu estou perguntando se é verdadeiro, já faz. Não precisa de proselitismo, né? De ficar colocando então. Agora, se não for verdade, aí faça outra coisa, né? Então, a estrutura na linguagem C, na maioria das linguagens que eu conheço, pelo menos, é só if else, né? Então, aqui o if else, o if é obrigatório ter parâmetros, por quê? Parâmetros não, galera, parênteses, porque o if é uma função também, o if é uma função da mesma forma que o printf é uma função, da mesma forma que o main é uma função, e a gente vai aprender que toda função obrigatoriamente tem que ter parênteses, mesmo que não tenha nada dentro. Olha aqui o main para vocês verem. Ó. O main é uma função e não tem nada dentro dos parênteses, mas os parênteses são obrigatórios justamente porque é uma função. O if também é uma função, então obrigatório ter parênteses. E aqui eu faço as comparações, né, os operadores lógico-relacionais, né? Eu pergunto, por exemplo, se A é igual a B. Ah, professor, igual é assim? É. Igual é símbolo de comparação, o operador de comparação de dois ou mais valores, na linguagem C, é esse operador, igual, igual. Porque se for assim, a gente já aprendeu. Assim não é operador de comparação. Assim é operador de atribuição. Né? A gente já viu. A recebe 7. Ó, isso é atribuição. Aqui eu não quero atribuir, aqui eu quero comparar. Então, dois símbolos iguais, operador de comparação. Então, se A for igual a B, se A for maior que 9, se A for maior ou igual a 9, se A for menor ou igual a 9, se A for diferente de 9. Diferente, olha só, diferente também é diferente do que vocês viram anteriormente. Lá era assim, né? Diferente agora, na linguagem C, é não igual, tá? Lembrando que só exclamação significa o operador de negação. Então, por exemplo, A igual a 1. Se A não for igual a 1, né? Seria isso aqui. Ou eu posso simplesmente fazer se A diferente de 1. As duas instruções estavam logicamente equivalentes, tá? Enfim, que eu
O que eu posso fazer aqui mais? Maior, menor, igual, tá? Então, aqui eu vou fazer as comparações, galera. Se A for diferente de 1, eu posso imprimir aqui, ó. O valor de A é diferente de 1. Se não, ou seja, se o valor de A for exatamente igual a 1, eu vou dizer que o valor de A é igual a 1. Simples assim. Estrutura condicional. Então, ó, vou pôr 3 pontos, símbolo T. Os valores, né, de A são 3. Tá a impressão que eu fiz antes. Só que olha o problema aqui, ó. O problema é que ele emendou um printf junto com outro. Então, ó, já vem mais uma importante dica valiosa que eu dou aqui para vocês. Sempre, sem exceção, ao final de cada printf, lembrem de colocar um /n. Sempre. Final de printf, /n. Final de printf, /n. Beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o quanto que isso aqui é importante. Lembrem desse detalhe. Daqui a pouco eu vou provar para vocês que é importante. Tá? Por enquanto, eu vou apagar, eu vou comentar essa parte aqui que a gente não precisa mais. Então, vou ignorar aquele printf anterior. Ó. Valor de A, valor de B, valor de C. O valor de A é diferente de 1, óbvio, né? Eu informei 4. Então, a estrutura condicional é isso, pessoal. If, parênteses, a condição, eu posso ter mais de uma condição. Se A é diferente de 1 e, vamos supor, B for menor que 5, então eu vou executar o valor de A é diferente de 1 e B menor que 5, né? Ou, se não, o valor de A é igual a 1 ou o valor de B é maior que 5. Aí é a tabela lógica, né? Ou um ou outro, se um ou outro tiver falso, vai vir para o else, né? Isso aí é lá, tabela verdade, vocês também com certeza viram isso. Então, eu posso usar expressões lógicas aqui de comparação, mais de uma, com os operadores e, ou, o operador ou. Então, esse aqui é o ou, se A diferente de 1 ou B menor que 5, aqui é uma situação, a outra situação é se A diferente de 1 e B menor que 5, então aqui é uma outra tabela verdade. Beleza? Outra coisa. Aqui, só para recomendar. Eu recomendo que cada validação seja separada por um parâmetro, por um parênteses, tá? Cada operação lógica, então aqui é uma operação lógica, aqui é outra operação lógica. Então, que a gente isole em parênteses, para poder ficar mais fácil a leitura, tá? Isso aqui é uma boa prática de programação. Então, eu recomendo que vocês adotem esse estilo. Vamos simplificar aqui, tá? Deixar só uma. Vou tirar aqui também, para não confundir. Outra coisa. Vocês viram aqui que eu tenho chave, ó. Essa chave é como se fosse o begin lá da linguagem Pascal. Então, ó, if, aqui o then não existe, if, then, begin. Então, começa a executar o bloco aqui, termina esse bloco aqui. O else começa o bloco aqui, termina o bloco aqui. Entretanto, no caso, na situação em que o bloco a ser executado é apenas uma instrução, igual aqui, ó, o if é apenas uma instrução, o else é apenas uma instrução,
Então, no caso de ser apenas uma instrução, essa chave, ela não é obrigatória, ela é opcional. Então, vai funcionar da mesma forma. O valor de A é diferente de 1, né? Faltou aqui, de 1. Certo? Agora, na situação em que o if precisasse executar duas ou mais instruções, por exemplo, o valor de A é diferente de 1. Agora A vai valer 1, então. O valor de A é diferente de 1, e agora A vai receber 1. Então, percebam, são duas instruções que eu vou executar. Então, se são duas instruções, é obrigatório eu delimitar onde começa o bloco, onde termina o bloco. Isso também vocês viram lá em algoritmos. Show de bola? Alguma dúvida? Deu certo aqui, professor. Criei uma nova pasta, salvei lá. Aí foi. Então, perfeito. Então, é porque você não tinha permissão de execução naquele diretório. Como você cria uma pasta e você é dono da pasta, você pode fazer nela o que você quiser, no diretório, né? Beleza. Beleza. Então, estrutura condicional é isso. Vamos para os laços de repetição. Então, ó, vou apagar. Vou deixar isso aí. Aliás, não, vou apagar. Vou apagar tudo. Vou apagar tudo, ó. Laços de repetição. Laços de repetição. A gente tem 3 laços de repetição principais. O for, o do e o while. O for é o famoso para. Para x de tanto até tanto, faça isso. Tá? O for é usado para quantidade de iterações ou loops, né? Bem definidos. Eu sei exatamente quantas vezes determinado código vai repetir. Então, eu uso o for. O do e o while são para situações onde a quantidade de iterações é indefinida. Eu também considero que vocês já saibam disso, certo? O do, galera, é o repeat, que vocês usavam. Repeat until, né? Algo assim. Repita até. Aqui a gente tem o do, o while, e aqui depois a gente tem o while sozinho, que é o enquanto. Enquanto. Que é o que vocês usavam anteriormente. A gente vai usar esses 3, tá? Cada situação, problema, a gente vai ter onde cada um desses vai se encaixar melhor. Na maioria das vezes, na maioria dos problemas, a gente usa o for. Na maioria, não quer dizer sempre. Então, como eu disse, a gente tem que interpretar a situação, o problema e, através, né, da nossa lógica, da experiência que a gente adquire ao longo da programação, a gente vai bater o olho e saber, não, isso aqui é problema para usar o while, isso aqui é problema para usar o for. Isso aqui não tem como ensinar para vocês, assim, é assim assado. Isso é com a experiência que vocês vão adquirir, certo? Então, ó, for. O for é quando a gente sabe antecipadamente quantas vezes determinada operação, determinado bloco de comandos vai... Oi, Logan. Oi, prazer, tá? Tô dando aula. Licença. Pronto. Gosta de aparecer. Então, o for é nessas situações onde a gente sabe exatamente quantas iterações determinado bloco vai entrar em loop. Como que é o for? For também é uma função, ou seja, também é obrigatório o uso de parênteses, tá? E aí a gente tem 3 variáveis, 3 parâmetros, separados por ponto e vírgula, tá? Não é vírgula, separados por ponto e vírgula. Primeiro parâmetro aqui, primeiro argumento,
é a variável de controle. Ou seja, eu tenho que ter uma variável de controle que vai iniciar a contagem do meu número de repetições. Então, ó, essa variável de controle, inclusive, eu posso declarar, eu não só posso, como eu recomendo, inclusive, que essa variável de controle seja declarada aqui, dentro do for, tá? Porque a gente ganha eficiência no uso da memória RAM, quando a gente declara ela aqui, ao invés de declarar aqui fora, tá? Então, eu recomendo que a gente declare a variável de controle e, começando em 0, então, olha aqui, meu i começa em 0, i valendo 0. Segundo parâmetro, até onde que vai meu i? Até 100, vamos supor. Então, meu i, enquanto o i for menor que 100, o meu for vai executar enquanto o meu i for menor que 100. Então, por isso, olha só, que o for é para situações onde eu sei quantas iterações eu vou fazer. Então, eu sei que de 0 até 100 vai ser executado 100 vezes. Percebam aqui um detalhe, não é até 100, é até antes de 100, porque é menor que 100. Tá? O 100, o número 100 não entra, porque 100 não é menor que 100. 100 não é menor que 100. Então, se eu quero que o 100, o valor 100, entre na iteração, então eu tenho que pôr aqui, ó, menor ou igual a 100. Então, aqui eu vou executar 101 vezes. 101 vezes, porque o 0 conta e o 100 também conta. Então, vai dar 101 iterações. Aqui vai dar de 0 até 99. Ah, professor, por que você está começando de 0 e não começa de 1? Começa de 0, galera. Vocês vão entender logo na próxima aula por que começar de 0 é melhor, tá? Comecem o for de 0. Quase sempre vai começar o for de partir do número 0. Vocês vão entender na próxima aula. Então, ó, beleza. Meu i começa em 0, meu i vai até 99, tá? Eu falo 100 aqui só por simplificar, mas meu i vai até 99, nesse caso. E meu i, qual que é o comportamento do meu i? O meu i, ele vai sendo contado de 1 em 1. O que significa mais na linguagem C? Mais é a mesma coisa de eu dizer i recebe i mais 1. Certo? Isso aqui é a mesma coisa de eu estar fazendo isso aqui. Só que isso aqui é muito feio, digamos assim. Essa forma de estrita é deselegante, demonstra imaturidade, demonstra que o programador ele não fez a disciplina correta ou passou de qualquer jeito, ou seja, é uma forma que ninguém usa, é feia. Então, a gente tem o recurso próprio para isso. Então, a gente usa os recursos certos. Então, i++ quer dizer que eu estou incrementando o valor de i, ou seja, somando 1 a cada passo que o meu for é executado, o meu i soma 1. Então, 0, 1, 2, 3, 4, até chegar no número 99 e terminar o for. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou imprimir. Cem vezes o número i. Aí. Imprimo i e quebro linha. Imprimo i e quebro linha. Vou fazer isso 100 vezes. Olha só. Desde o meu número 0, que é onde eu comecei, até o número limite do meu for. Como eu disse, o número limite lá é 99, porque eu pus menor. Se eu quiser que o 100 entre, então eu ponho menor ou igual. Então, agora o 100 entrou.
Bacana, né? Então, esse é o laço de repetição for. Eu posso fazer a mesma solução usando o do, while. Então, ó, faça, imprima aí, só que aí, aqui é diferente, né? Eu tenho que declarar um i começando em 0. Declarei a variável i começando em 0. Entrei no laço de repetição. Imprima i. E o que eu tenho que fazer depois? Então, 0, 1, 2, 3. Enquanto... Até onde que eu vou fazer esse laço de repetição? Enquanto i for menor ou igual a 100. Então, ó, vai gerar o mesmo resultado, só que agora com outra estrutura de repetição. De 0 até 100. Perfeito? E posso ter a outra estrutura, que é essa aqui, ó. While, enquanto i for menor ou igual a 100, enquanto i for menor ou igual a 100, ó, enquanto é uma função, parênteses, enquanto i for menor ou igual a 100, eu vou imprimir i e somar mais um. Imprimo i, soma mais um. Imprimo i, soma mais um. Até chegar no valor 100. Aí. Também a mesma solução escrita com outra estrutura de repetição. Bacana? Qual a diferença do do que eu fiz anteriormente para o while? A diferença é a mesma que vocês viram lá em algoritmos. O while, ele faz o teste da variável de controle antes de entrar no loop. Olha só. O while, ele faz o teste antes de fato, entrar no loop. E o do, o while, é diferente. Ele executa o loop para depois, no final, testar. Então, isso faz diferença, faz muita diferença, de acordo com o problema que você está lidando, né? Então, o do while, ele vai executar, no mínimo, uma vez esse bloco de comando. No mínimo, ele vai executar uma vez, porque ele só testa no final. Já o while, ele pode executar ou não, dependendo do teste inicial que ele faz. Tranquilo? Bom. Vamos aqui para o arremate, então, da nossa aula. Já passando a atividade da semana. A atividade da semana, galera, a gente vai precisar conhecer esse site aqui, ó. Eu vou até fechar e fazer do zero, ó. Vocês vão vir no Google, Mr. Google, e digitar apenas URI. URI. Primeiro link que aparecer. URI Online Jude. O que esse portal é? Esse portal, galera, ele é um portal de problemas, geralmente, problemas que são retirados de competições do tipo maratona de programação. São competições de programação. Então, são centenas de problemas de programação, e que as pessoas vão lá e tentam resolver esses problemas. E aí, de acordo com o número de acertos, vai sendo montado um ranking aqui, ele dá aqui, ó, os melhores, digamos assim, os top 20 programadores, ou não programadores, mas assim, os 20 melhores pessoas que resolveram problemas nessa plataforma, né? Então, tem aqui tem muitas pessoas que se dedicam a isso, representam o país, as instituições, em competições desse tipo. E por que é bacana essa plataforma? Até pouco tempo não era assim. O bacana dela agora, que ela evoluiu, é que agora ela te dá o problema e te dá a possibilidade de resolver o problema na plataforma
E além de você resolver o problema na plataforma, ele já te responde se a solução está correta ou não. Olha só que bacana. Então é como se fosse um professor ambulante aí, né? Não um professor, porque ele não ensina, mas ele pelo menos te fala se a solução está correta ou não. E aí te desafia a tentar até resolver os problemas. Então, a minha primeira atividade vai ser justamente que vocês criem um perfil nessa plataforma. Eu já estou logado aqui, deixa eu sair aqui. Sair, só para vocês verem como que é. Aqui, ó, vocês podem criar ou podem usar, por exemplo, Facebook. Eu usei aqui o Facebook. Acho que foi o Facebook. Deixa eu ver. Isso. Aí já conecta com o Facebook, não tem problema. E aí, quais são os problemas que eu quero que vocês resolvam? Vocês vão vir aqui em problemas. E aqui tem uma diversidade enorme de tipos de problemas. Então, ó, problema de iniciante, tem 323 problemas. Problemas ad hoc, que é um tipo específico de problema de programação. Tem 725 problemas para vocês, que vocês podem resolver. De strings, de structs, de matemáticos, problemas matemáticos, de paradigmas, de grafos, enfim. Então, eu quero que vocês resolvam da categoria iniciante. Vocês vão ver aqui, ó, tem problemas inúmeros, de diversos temas, igual aqui, consumo. Aqui, se não me engano, é para medir consumo de combustível, né? Então, ó, lê aqui, ó, para vocês verem como é que é, ó. A entrada contém 2 valores, um valor inteiro, então, ó, você tem que ler um valor inteiro, representando a distância percorrida, e um valor real, ou seja, um valor fracionado, representando o total de combustível gasto. Então, ó, aqui são 2 entradas. Então, você lê o número inteiro e lê o número float. E a saída. A saída, você tem que processar, calcular e apresentar o consumo médio do automóvel com 3 casas após a vírgula, seguido da mensagem quilômetro por hora. Então, ó, esse problema aqui, por exemplo, com o que a gente aprendeu nessa aula, vocês conseguem resolver, que é leitura de um inteiro e um float, e impressão de um float com 3 casas decimais. A gente viu isso perfeitamente nessa aula, certo? Então, é um possível problema que vocês podem resolver. Eu quero que vocês resolvam, no mínimo, 10 problemas, cada um, tá? Deixa eu voltar aqui. Só que tem alguns detalhes que eu vou mostrar aqui agora para vocês, ó. Hello World. Esse Hello World não vale para a contagem dos 10, viu? Nem esse Hello World e nem esse extremamente básico. Nenhum desses aqui vale na contagem dos 10, que aí também é sacanagem, né? Você resolver um Hello World, mas vamos lá. Então, ó, alguns detalhes que vocês têm que saber nessa plataforma. Quando eu entro aqui vai estar a descrição do problema, o que ele pede de entrada e o que você tem que gerar de saída. Esse Hello World, ele não pede nenhuma entrada. Ele só pede uma saída, que nada mais do que imprimir Hello World na tela. Então, muito fácil, né? Então, aqui, o que eu tenho que saber? O que vocês têm que saber? Primeira coisa, linguagem. Vocês têm que mudar aqui a linguagem para linguagem C99. Ah, professor, não é linguagem C que eu estou aprendendo? Só que a linguagem C, ela teve evoluções. Essa C, ó, tanto é que está até marcado aqui, ó, deprecated, que é o quê? Ela está depreciada, ela está antiga, ela já passou por evolução. Então, a gente vai usar a linguagem C do padrão do ano de 1999, que é chamado C99, tá? Então, ó, mudei para C99, ele já muda aqui também o template, ó. Cada um tem um template. JavaScript, tá vendo? Então, a gente vai usar C99. Eu só vou aceitar, outro detalhe, eu só vou aceitar respostas no padrão C99. Tem como eu saber, viu? Então, só no padrão C99. Aqui vem, ó, escreva a sua solução aqui.
Então, aqui está comentado, vocês estão vendo, ó, que nem eu ensinei, comentário. Apague esse comentário e desenvolva a solução desse problema. Então, ó, como que eu imprimo o Hello World na tela? Alguém fala aí para mim. Difícil demais essa, né? Uso o printf. Isso aí, Ícaro. Então, ó, printf, parênteses, aspas duplas, Hello World. Ó, aparentemente é isso, né? Aí, olha só o que vai acontecer. Eu vou enviar, vou tentar enviar. Ele vai falar para mim se está certo ou errado. Às vezes pode demorar um pouquinho, às vezes é rápido. Ó, deu erro. Resposta. Presentation error. O que significa presentation error? Significa o seguinte: o programa compilou, executou, ele compilou, ele executou sem problema. Mas a apresentação da resposta está errada. Isso é muito importante. Vocês apresentarem a resposta exatamente igual ele pede. Então, ó, por que deu errado? Deixa eu voltar, eu vou editar aqui, ó. Primeiro, olha só, o H e o W são maiúsculos. Então, ó, aqui eu já fiz errado. Quando eu falo exatamente igual, tem que ser exatamente igual. Tem exclamação no final? Tem que ter exclamação no final. Tem um espaço entre Hello e Word? Um espaço não significa dois, não. Dois está errado. É um espaço, tá? Então, prestem bastante atenção no como que a saída tem que ser apresentada. Porque se não tiver da forma como ele pede, vai dar presentation erro. Então, ó, vou tentar de novo. E ele vai dar outro erro. Quer ver? Presentation erro. Ah, professor, mas tá igualzinho. Tá idêntico. H maiúsculo, um espaço, tá errado, sabe por quê? Qual foi a dica que eu falei com vocês do printf? O que tem que ter ao final do printf? É obrigatório sempre ter ao final do printf o quê? Quem lembra? Ninguém falou, vou responder. Barra N. Sempre, o Ícaro respondeu, sempre ao final do printf tem que ter um barra N, certo? Para essa plataforma aqui é obrigatório. Se você gera o resultado e no final não coloca o barra N, o resultado pode estar certinho, ele vai dar erro, porque você esqueceu do barra N, tá? Não só essa plataforma, se algum dia vocês forem participar de uma maratona de programação, é a mesma coisa. Então, ó, agora sim, provavelmente vai soltar fogos de artifício. Opa, aí, ó, fogos de artifício, a solução foi aceita. Então, beleza, solução aceita. Vamos para o segundo exemplo, segundo e último exemplo. Então, vou voltar aqui, ó, problemas, iniciante, e vou para esse aqui, extremamente básico. Então, olha só. O que é a entrada? A entrada tem dois valores inteiros. A saída é o seguinte, x, letra maiúscula, ó, ele fala I, seguido do valor da variável x, que é o quê? Que é a soma dos dois valores inteiros. Então, ó, a soma dos dois valores inteiros. Então, lei 10 e 9, tem que sair x igual a 19. 15 menos 7, a soma dos dois, menos 8. Então, vamos desenvolver aqui, como seria? Seria int a, b, duas variáveis do tipo inteiro, tá? Eu posso declarar as duas juntas, não tem problema. Scanf, para ler as duas.
tá? Então, ó, percento i, eu posso, inclusive, colocar elas juntas aqui, não tem problema, né? Nessa plataforma, não tem problema. Eu só tenho que dar espaço entre elas. Então, eu vou ler um número inteiro, depois eu vou ler outro número inteiro. Para onde que vai esses números inteiros? Para a variável A, lembra do E comercial, scanf tem que ter E comercial. Variável B. Então, variável A, li as duas variáveis. Beleza. O que eu faço agora? Eu vou imprimir, printf. Ó, como que tem que ser a impressão? Tem que ser exatamente igual. X maiúsculo igual um valor inteiro. Qual que é esse valor inteiro? A mais B. Então, tá aqui. Eu posso fazer tudo aqui junto, tudo dentro do printf, ó. Não tem problema. Ou, se eu quisesse, eu poderia falar, ó, variável C recebe A mais B, e aqui eu imprimo a variável C. Dá na mesma, tá? Só vou gastar mais linha para escrever. Certo? Vamos ver se vai dar certo? Enviei. Ó, presentation error. Presentation error. O que foi o presentation error? De novo, o /n. Enviei. Fogos de artifício. Pipocando na minha tela. Agora. Tá aí. Fogos de artifício, solução aceita. Não sei se vocês repararam, mas eu usei a linguagem C++, ó. E ele aceitou. Por quê, galera? C++ nada mais é do que a linguagem C orientada a objeto, com extensão orientada a objeto. Foi um erro meu, tá? Eu recomendo, para esse problema simples, não fez diferença. Mas não faça igual eu. Não esqueça de mudar aqui para C99, tá? Porque pode ter problemas em que, se você não fizer essa mudança, a solução não vai ser aceita. Beleza? Então, todos esses problemas, pessoal, ó, ficam salvos no seu perfil. Se vocês vierem aqui, ó, no seu perfil, vai falar, ó, resolvidos. Ó, os dois que eu resolvi. Tá vendo? Ele, inclusive, fala quais são os dois. Aqui, ó, problemas. Ó, tá aqui os dois que eu resolvi. Mostra, inclusive, a linguagem que eu resolvi. Beleza? Então, é dessa forma que eu vou verificar o cumprimento dessa atividade por parte de vocês. Eu quero que vocês triem o perfil, copiem essa página, que é pública, copia e manda para mim. Mandem para mim, quando tiver os 10 prontos, mandem para mim poder avaliar, tá? Eu quero, no mínimo, 10, pode ser mais. Se você gostou e empolgou e fazer 50, parabéns, você está aprendendo. Mas eu quero, no mínimo, 10. Beleza? Semana que vem, mesmo horário, mesmo canal de televisão, estaremos aqui. Talvez eu vá para a praia. Vou sair daqui de Nova York e vou para a praia na próxima aula. Curtir uma ondinha. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Se não temos, ficamos por aqui. Vou disponibilizar esse vídeo no YouTube logo mais. Galera, bota firme aí. Bora aprender a programar e fazer valer a pena o nosso tempo aqui. Falou, fiquem com Deus. Boa noite, bom descanso. Valeu, Daniel, pela presença. Abraço.